Bom dia. Jó capítulo 5, livro de Jó capítulo 5. Ele continua falando aqui, ele diz assim: grita para saber se alguém te responde, a qual dos anjos procurarás? Porquanto o ressentimento destrói o insensato, e a inveja aniquila o falto de sabedoria. Viu o louco estabelecer raiz, contudo de repente toda a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos não alimentam a esperança de se verem seguros, humilhados nos tribunais, às portas da cidade, não há quem os queira defender. Os esfomeados devoram a tua messes, colhendo tudo o que podem, até mesmo entre os espinhos, e os sedentos gananciosos sulcam seus bens e economias. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam por cima. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Levanta os abatidos, desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria, e o conselho dos perversos logo se demonstra inútil. Densas trevas se abatem sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles perambulam, tateando como se andassem pela escuridão da noite. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada, que esses maldosos possuem na boca, e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. Assim, pois, há esperança para o indigente. A justiça cala a própria boca. Nós vemos ele faz agora, também falando com Jó, ele está instruindo, instigando, para que Jó busque mais a Deus. Ele mostra o que acontece, ele fala o que acontece com aqueles que não buscam a Deus. E é uma grande verdade. Eu vejo pessoas falar, não, o Deus deles, são muitos que eu conheço, é o dinheiro. O Deus deles são pessoas. Só que eu digo sem exceção, quando você vai conversar com essas pessoas, procura conhecer profundamente, você procura entender a vida delas, você vai ver que elas passam por tribulações sérias. Tem pessoas extremamente ricas, não vou falar nem ricas, vou falar milionárias. Mas você vai depois descobrir que elas não têm vida, que elas não têm sossego, que elas não têm paz, elas não sabem o que é felicidade. Porque a felicidade não é você ter muita coisa. Felicidade é até mesmo você não ter nada, mas você ter paz, você ter tranquilidade, saber que Deus está cuidando de você. Eu vejo as pessoas invejarem os ricos, invejarem políticos, invejarem uma série de pessoas que têm poder econômico. Mas elas entendem que os problemas que elas têm são superados, é tranquilo. E não é assim. Quando você conhece a verdadeira paz, a paz que Jesus nos deu, essa paz transbordante, essa paz maravilhosa, você não quer saber de nada. E agora ele está dando até um conselho sábio, ele está dizendo que nós temos que buscar mais a Deus. Porque quem está no mundo passa por problemas sérios. Às vezes as realizações materiais é a fonte dos problemas. Na maioria dos casos. Jesus deixou bem claro que é impossível nós amarmos a dois deuses.
o dinheiro é o Deus Mamon. É impossível você amar a Deus e o dinheiro. O dinheiro te conduz para longe de Deus. Ah, não, você tem casas, você tem empresas, tem uma série de coisas que afastam você do Senhor. Você começa a adorar essas coisas. Você não tem tempo para Deus. Quando a nossa fé é voltada exclusivamente para o Senhor, nós não temos que ter medo. Ah, não, vou passar fome, vou passar necessidade, porque não passa. O Senhor cuida de nós. Mas principalmente a gente vive em paz. Basta nós observarmos, nós encontramos pessoas às vezes na rua, pessoas simples que não têm nada, mas com alegria, contagiante, estão vivendo bem, estão felizes. Claro, da mesma forma também você encontra pessoas na miséria, só sabem reclamar, só sabem chorar, porque também não conhecem o Senhor. Porque assim como tem pessoas pobríssimas que não conhecem a Deus, vivem no pecado, em desacordo com a palavra de Deus, tem os ricos também. O que nós temos que procurar fazer é o que ele faz até aconselhando Jó. É agradar a Deus, é viver em Deus. Deixar Ele nos conduzir. É procurar conhecer mais dEle, conhecer mais a vontade dEle. A Deus. Não é tentar buscar Ele para termos isso ou aquilo. Não é tentar fazer dele um trampolim para nós alcançarmos uma bênção ou outra. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais despreza a repreensão de Deus, do Senhor, do El Shaddai, do Onipotente. Ele nos repreende. Nós não podemos... Olha bem, os nossos pais carnais nos corrigem. Os nossos pais nos corrigem não com ódio, com raiva. Não somente para nos castigar, mas eles nos corrigem para nos ensinar. Nos corrige, nos coloca, quando somos crianças, somos colocados de castigo, às vezes levamos surras, chineladas, somos proibidos de comer ou de fazer isso ou aquilo. Não é para o nosso mal, ao contrário, é para o nosso bem. Nós fazemos isso com nossos filhos, não é para o mal deles, é para o bem deles. Assim também Deus nos trata. Quando a Bíblia nos fala de maneira clara que aquele que está sem correção não é filho, é bastardo. Não podemos rejeitar a correção de Deus. Inúmeras vezes somos corrigidos. Aprendemos com essa correção. Pois é Ele que abre a ferida, mas Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, ele te livrará de sucumbir-se, e na guerra te salvará do poder da espada e da morte. Estará protegido do açoite, da língua, e quando a devastação chegar, nada haverá de temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens. Pois manterás aliança e forte amizade até com pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Compreenderás que a tua habitação é segura. Visitarás o teu rebanho, contarás o teu bem e concluirás que nada há que te falte. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás ao descanso em tua sepultura, em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica este conselho em tua vida e para o teu próprio bem. Quantas vezes nós passamos por uma tribulação, escapamos e não entendemos como aquilo aconteceu. Um livramento qualquer. Muitas das vezes, quem não conhece o Senhor, acredita isso a um santo, uma santa, a uma reza, qualquer coisa. Mas não, é o cuidado de Deus. Deus nos protege de situações drásticas. Às vezes, nós achamos que não tem mais solução, mas Deus está cuidando. Às vezes, as pessoas estão até sem dinheiro, desempregadas, sem nada.
mas de repente chega um recurso, essa pessoa não passa fome. Essa pessoa, mesmo assim, passa por aperto, mas até por necessidade, mas não tem fome, não tem desespero, não morre de fome, não morre de sede. Tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir. São cuidados de Deus. Só que muitos não reconhecem isso. Ah, não, porque não tá, comer eu tenho que comer, mas eu não tenho dinheiro, queria comprar isso, começa a reclamar. E nós temos que entender que toda reclamação é contra Deus. Se está acontecendo alguma coisa na minha vida, é vontade ou permissão de Deus. Aconteceu isso, foi ruim, tudo, mas glória a Deus. O Senhor permitiu. Ah, está me faltando isso. Vamos buscar o Senhor. Nós somos, o tempo todo nós temos livramento. É por esse motivo que quando algumas pessoas que se dizem profetas vêm trazer revelação, não, Deus te deu um livramento, deu isso, não, isso aí é umas mentiras, sabe por quê? Porque Deus está nos livrando constantemente. São inúmeros os livramentos que o Senhor nos dá. São inúmeros. Constantemente, durante o dia, várias vezes o Senhor nos livra. Nós temos que aprender a reconhecer isso. Jó capítulo 6. Agora Jó ouviu tudo isso, ele faz falando, agora Jó responde. Diante de tudo que ouviu, Jó pondera. Ah, se pudesse pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes. Porquanto as flechas de Deus, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se? Ou muge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, ora, que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isso me traria alguma consolação e eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Deus. Que esperança por manter-se, já não tenho mais força, não consigo ver o meu futuro, como agir com paciência. Porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaíram? Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. No entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros, como riachos que transbordam. Quando o degelo os torna turvo, arrastando consigo a neve que os faz encher, mas que cessa de fluir no tempo da seca e no calor desaparece dos seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, saem para um lugar deserto e vão de encontro à morte. Busca águas caravanas de Temar, contempla com esperança os mercadores de Sabá. Sentem-se envergonhados por terem depositado a confiança e ao chegar ali se deparam com a frustração. Para minha vez tornado assim, quanto mais me vedes assustado e com medo, tanto mais ficais apavorados. Porventura já vos pedi, dai-me algo de bom para animar-me? Fazei-me oferta dos vossos bens? Ou ainda livrai-me das mãos do adversário, resgatai-me das garras de quem me oprime? Ministrai-me, dai-me a saber e eu me calarei, mostrai-me onde cometi o erro ou o pecado. Como são poderosas palavras justas e orientadoras, mas o que quereis demonstrar com o vosso argumento? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Sereis capaz de sortear um órfão, um desamparado e tirar proveito de um amigo fragilizado, vendendo por uma bagatela?
Agora, pois, olhai dos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai de entendimento sobre mim, rogo-vos que não sejais injusto. Sim, mudai, porquanto ainda nada devo e meu pleito é justo. A maldade do meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? Jó responde, Jó agora justifica. E ele mostra que ele sabe que Deus está fazendo isso com ele, que é a permissão de Deus, que a vontade de Deus está acontecendo. Que ele tem clamado a Deus, sim. Que Deus o libertasse, deixasse, tirasse a vida dele, porque não está aguentando mais o sofrimento, ele não está suportando mais a dor. Todos nós chegamos a um limite, às vezes, de determinado sofrimento, que no íntimo, às vezes, nós clamamos a morte. É melhor morrer do que passar por isso. E Jó era todos os dias, dores e mais dores, a enfermidade, dor de ter perdido todos os seus filhos, dor de ter perdido tudo, que está na miséria agora, e mais ainda agora, dor dos amigos dele vêm trazer acusações para ele, como se ele fosse infiel. Ele cita alguns exemplos. Fala, não, eu estou lamentando, eu estou gritando que estou em sofrimento, eu estou angustiado, eu estou em desespero. Ele fala, zurra o asno no monteso, se ele tem erva para alimentar. Se o animal ele tem que comer, ele não vai estar gritando, o asno não vai estar gritando. Ele tem uma série de exemplos por que ele está em desespero, está angustiado, porque ele está sentindo dor. É dor na alma, dor física, dor no corpo. Então ele não atenta contra a sua própria vida, mas ele clama a Deus, se puder tirar a vida dele, porque daria paz para ele. Ele tem conhecimento de que o sofrimento dele é vontade e permissão de Deus. Agora ele fala com aqueles que vieram consolar os amigos dele, porque está julgando se ele está com erro, que mostra o erro dele. Aponta onde ele está errando, aponta onde ele está pecando. Ele fala, não, me fala, me mostra, eu não vou negar a verdade, não. Às vezes nós queremos consolar as pessoas, não sabemos como consolar. É mais fácil nós chegarmos acusando e sem base para justificar um erro maior, que é o erro nosso. Ele pede, não seja injusto, pratique a justiça. Isto é o Jó falando. Jó capítulo 7. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como de um assalariado? Como o escravo que suspira pela sombra e o repouso do entardecer, como assalariado que anseia pelo pagamento? Assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinados. Quando enfim me deito, questiona-me os pensamentos. Quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta, eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas, de feridas. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira e tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Ele está lamentando, ele está falando um sofrimento. Quando eu deito, eu sei que será que eu vou conseguir dormir algum tempo? Alguns minutos? Corpo cheio de dores. Meu corpo está cheio de verme. Minha pele está rachando. Ele está saindo pus de todo o meu corpo. É dores e mais dores, sofrimento. É por isso que eu lamento. É por isso que eu estou angustiado. Eu fico querendo saber se eu vou conseguir dormir um pouco. Mas eu acabo o dia amanhecendo e eu sem nada dormir. É por isso eu clamo, é por isso eu estou angustiado. Por mais que todos nós tenhamos fé, buscamos a Deus, tem momento que nós entramos em desespero, é todo mundo. Ele estava vivendo em constantes dores, tormento direto. E nós vemos no início, foi permissão de Deus. Deus permitiu que o diabo fizesse isso com ele. Ele estava vivendo, ele tinha conhecimento que havia
Vontade e permissão de Deus nisso. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, sua antiga habitação não mais tornará a vê-lo. Por esse motivo não calarei a boca e falarei da angústia do meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que cerque com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e a minha cama aliviará meu sofrimento? Eis que me assusta com sonhos e me atemorizas com visões. Está falando, não. A vida do ser humano é rápida. É melhor que me leve, que vá embora, porque eu sei que a hora que eu for, o sofrimento vai acabar e eu não vou voltar mais em casa, mostrando exatamente que nós, o ser humano, só vivemos de uma vez. Não existe reencarnação. Aquele que morre não volta à sua casa de novo. Aquele que morre não volta às suas coisas de novo. Ele sabia que se ele morresse, pelo menos aquele sofrimento que ele estava ali, acabaria. É isso que ele está clamando a Deus. Que ele não suporta mais sofrimento, mais sofrimento. E ele ainda diz ainda, quando ele imagina que ele vai dormir, vai tentar descansar, quando ele consegue alguns minutos dormir, ele não tem paz. É pesadelos. O que esses pesadelos em virtude da doença, do mal, da febre, de tudo. Pesadelos. Este homem sofreu como nenhum outro sofreu. Ele estava em plena angústia, em pleno sofrimento. Ele clamava a Deus, ele expunha a sua angústia. Como ele mesmo disse, a angústia da alma, o sofrimento, a dor. Quando eu penso no meu leito, haverá de consolar, minha cama aliviará meu sofrimento. Eis que me assusta com sonhos e me atemoriza com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fustigados dia após dia. Sinto desprezo pela minha vida, sei que não viverei nesta terra para sempre. Portanto, deixa-me, porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Afinal, quem é o ser humano para que lhe dês grande importância e coloque sobre eles os teus olhos, para que examines a cada nova aurora e proves a cada momento? Nunca desviará de mim o teu olhar misericordioso? Jamais me abandonará, nem por um instante? Ele sabe que misericórdia de Deus está cuidando para ele ter vida ainda. Ele está pedindo, não, Deus, afasta de mim, tira misericórdia, eu quero morrer, deixa eu morrer, tira a minha vida. É um homem de angústia. Ele sabe que ele tem vida ali porque Deus está cuidando, mas ele quer, fala, Deus, afasta de mim agora, eu prefiro morrer, eu estou sofrendo muito, eu não suporto mais. Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos, por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Porque não perdoas minhas ofensas e não apagas de vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó, tu me procurarás, contudo eu já não mais existirei. Ele pede perdão a Deus, se eu errei, me perdoa, se eu pequei contra ti, me perdoas. Por que isso está tão direto entre de mim? Deixa, tira a minha vida. Eu não estou suportando mais. Eu não aguento mais tanta dor, tanto sofrimento. É isso que Jó está falando com Deus. Não suporto mais. Livro de Jó, capítulo 8. Agora o outro amigo, que ele foi e ele faz, agora é Bildade. Eram 3 amigos, agora é Bildade. Então Bildade, o suíta, e outro amigo de Jó interveio. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressões que cometeram. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus,
e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecado e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Bildade agora trouxe uma palavra de acordo com a vontade de Deus. Falou, olha, alguma coisa houve. E nós vimos no início que o pecado de Jó era exatamente o medo. Ele vivia constantemente com medo, ou seja, o medo de faltar confiança. É falta de confiança em Deus. Então ele diz aqui no início, ó, se dá um exemplo, né, se os teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou o poder à própria transgressões que cometeram. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus, isso é para todos nós, e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecado, que nós temos que abandonar o pecado, e correto em teu caminhar, com certeza, ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Indaga as gerações passadas, considera o aprendizado que seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem, nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo for colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são o caminho de todos que se esquecem de Deus. A esperança dos ímpios se aniquilará. Sua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Ele é como uma planta bem regada que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procuram lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancado do seu lugar, este a rejeita e afirma, nunca te vi. E chega ao fim a alegria do seu caminho. É o final de vida sobre a terra e outras plantas brotam do solo em seu lugar. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonhas, e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Uma exortação a nós buscarmos a Deus, nos entregarmos a Deus, abandonarmos os erros, abandonarmos o pecado, abandonarmos a mentira, abandonarmos o engano, porque Deus cuida de cada um de nós. Mas se vivermos teimando em viver em desobediência, em rebeldia à palavra de Deus, com certeza nós nos colocamos na qualidade de inimigos. Nós nos colocamos na qualidade de adversário do Senhor. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. A palavra de Jesus. Se nós não estamos concordando com ele, nós estamos contra ele. Se nós não estamos aceitando a palavra dele, se nós não estamos aceitando o evangelho, nós estamos rejeitando. Estão rejeitando o próprio Senhor Jesus. No final aqui ele diz, olha, entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos terão que se vestir de vergonha,
e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Veja que isso aqui no final é uma promessa de Deus, uma palavra de Deus. Assim como nós vimos aqui no versículo 5 ao 7 aqui desse capítulo 8. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus, se levantares o teu clamor e supra ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecado e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro, que desfrutará em fartura e prosperidade. Dúvida? Está na Bíblia, esclarece na Bíblia. Por isso, nós concluímos o capítulo 8. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos o capítulo 9. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.